Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. O nosso convidado de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia é o professor Paulo Barbosa. Ele é professor do Departamento de Computação, eu ia dizer inclusive Comunicação. O professor do Departamento de Comunicação é Leonardo Alves, que está aqui também com a gente. Ele é do Departamento de Computação da UEPB e é também pesquisador do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS. Vamos falar sobre um tema aqui muito interessante, inclusive, que é o projeto Solução Inteligente de Tratamento da Obesidade Infantil por meio do potencial da internet das coisas. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Professor, antes de nós falarmos sobre o projeto, eu queria aproveitar a sua presença. Tem se falado muito em internet das coisas. Volta e meia, inclusive, algum entrevistado, os nossos ouvintes sabem disso, está aqui, fala a internet das coisas, a internet das coisas. Eu queria que a gente aproveitasse a sua presença para o senhor explicar para o nosso ouvinte o que vem a ser internet das coisas. Internet das coisas é um termo novo, né, que está bastante em voga ultimamente, mas que sempre esteve presente, né, desde que dispositivos foram introduzidos na sociedade, né, no nosso dia a dia. Hoje em dia, com diversas plataformas que estão surgindo, tecnologias de comunicação, está sendo possível uma integração com muito mais coisas que utilizamos no nosso dia a dia, né? Nas nossas cidades, nos nossos ambientes, nas nossas casas, na saúde, nos transportes, entre vários outros, né? Então, a internet das coisas é um termo, né? Um paradigma muito utilizado hoje em dia para desenvolvermos ambientes inteligentes com coisas úteis, né? Baseado nas informações que as coisas nos provêm. Professor, como é que a tecnologia pode ajudar a lidar com esse tema da obesidade infantil que vem gerando tanta preocupação nos especialistas? Eu tenho um menino de 5 anos e a tecnologia, de fato, Gustavo Xavier, ajuda ele a não ganhar peso, porque quando ele está mexendo ali um pouquinho no computador, ele esquece de comer. Esse é o efeito que causa. Mas eu sei que, na verdade, a aplicação aqui é bem diferenciada. Como é que pode se utilizar e se empregar a tecnologia, no caso aqui o potencial da internet das coisas, para tratar de um tema tão sério e com consequências tão graves? Nós do NUTS estamos envolvidos em alguns projetos que tratam esses temas, entre outros, né? Por exemplo, existem outras questões, né, de áreas do nosso ambiente, da saúde, por exemplo, queda de idosos, por exemplo, né? O nosso envelhecimento, que também a gente tenta atacar dessa forma. No contexto da obesidade, existem maneiras, né, de atacar, seja com pacientes diagnosticados ou seja com usuários, né, sem diagnóstico, sem nenhuma implicação no momento, mas que leve a uma mudança de hábito. Então, a ideia desse projeto específico, não é promover uma mudança de hábito através do principal vilão, né, como você falou, Lenildo, que é a tecnologia, né? Ela é vista como um vilão, a ideia é tentar transformá-la em um aliado, né? Fazer com que, através do uso de aplicativos, de games, de diversas outras facilidades que as crianças encontram no dia a dia, que isso já é uma realidade para elas e isso veio para ficar, né? Então, para que essas ferramentas elas se tornem aliados, né? Promovendo missões, promovendo aconselhamentos, informações para pais, para educadores, profissionais de saúde, entre outros, né? E aí, a partir daí, o projeto começa a se aprofundar. Gustavo Xavier, você que, apesar de você ser muito jovem, mas quando você era menino, a tecnologia não estava tão desenvolvida assim e não deu para fazer o uso da internet para lidar com a questão de um pequeno excesso de peso, né? Que eu sempre tive, Lenildo, inclusive. Professor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. Como é que o NUTS resolveu abordar esse tema? Foi provocado de alguma forma? Os professores viram a necessidade de tratar desse tema? Porque a gente vê, como o Lenildo falou, as crianças hoje, pessoal mais gordinha, né? Não brinca tanto na rua, exatamente, fica mais dentro de casa. O NUTS foi provocado a respeito do tema. Como surgiu a ideia de tratar da obesidade infantil? Uma das características que a gente tenta
trabalhar no NUTS bastante é a gente não criar as demandas da pesquisa, é identificar o que tem na sociedade e através de parcerias públicas ou privadas, né, se engajar em projetos desse tipo. Em especial nesse caso foi um edital que abriu, chama-se Horizontes 2020 da União Europeia, né? E aí ela foi aberta em parceria da União Europeia aqui com o Brasil, com a Rede Nacional de Pesquisa, que é um órgão fomentador de projetos, né? Existem vários projetos, por exemplo, internet nas universidades é fomentado pela Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Então esse foi um edital aberto 2 anos atrás, né? Que aí formou-se um consórcio, né? Esse consórcio envolve instituições da Europa e instituições do Brasil. Ele é liderado pela Tecnalia, é uma instituição da Europa, de Bilbao, do lado europeu, e aqui do lado brasileiro ele é liderado pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza. E aí o NUTS, por ter parceria com essas instituições, quando foi formado esse consórcio, ele possui 12 instituições, esse consórcio. Tem instituições de países como Portugal, Espanha, Grécia, né? Aqui no Brasil temos institutos tanto do Sudeste como do Nordeste, né? E o NUTS foi provocado a ser um parceiro técnico, né? Utilizando a nossa expertise e o conhecimento em internet das coisas em implementar essa plataforma. Mas esses parceiros, eles têm competências diversificadas, né? Então, por exemplo, vamos ter 3 estudos pilotos, um em Fortaleza, um em Madrid e um em Atenas, né, na Grécia, Madrid na Espanha e Atenas na Grécia, com mais de 150 crianças em cada um, né, em ambiente escolar, em escolas parceiras. E aí esse tema ele foi maturado durante a escrita desse projeto, né? Levou 6 meses, foi feito as parcerias com as escolas, com serviços de saúde também, certo? E aí veio dessa identificação. Alguns pesquisadores no consórcio eles já tinham como linha de pesquisa principal essa temática, principalmente profissionais de saúde, né, na linha de nutricionistas, endocrinologistas, pediatras, entre outros. Então, a partir dessa demanda da sociedade, chegou-se até a proposta técnica da solução, que é uma plataforma de acompanhamento, de monitoramento para crianças com obesidade. Ô professor, já que são várias instituições que estão envolvidas nesse trabalho, há uma subdivisão, uma divisão interna do trabalho de cada uma, já que o senhor disse que as competências são distintas? Exatamente, assim, né? Nesse projeto um pouco mais específico, a gente trabalha bem com a parte técnica. Então, temos aproximadamente 10 pesquisadores envolvidos, né? Onde a maioria são programadores, né? Ou pesquisadores em computação, né? Mas existem outros parceiros que eles provêm mais profissionais de saúde. Existem outros parceiros que eles provêm mais designers para os aplicativos, né? Existem mais parceiros que eles provêm mais a parte de análise de dados, certo? Então, por exemplo, nesses locais dos pilotos, nós temos parceiros específicos que lidam com a parte dos pilotos e da saúde. Infelizmente, nós não temos um piloto aqui em Campina Grande. Mas para o escopo específico desse projeto, a ideia é que após a finalização, a consolidação dessa plataforma, busquemos meios, né, e interessados em rodar um piloto aqui. Esse projeto vai até 2020. Mas o projeto ele não funciona apenas como, digamos assim, um captador de informações. Na verdade, me parece que existe essa fase de acompanhamento do comportamento, mas o trabalho vai bastante além, né, professor? Isso, a ideia é que quanto mais a criança use a plataforma, os aplicativos, né, mais o sistema aprenda sobre o comportamento dela e gere aconselhamentos mais individualizados. Então, no início, começa com aconselhamentos praticamente iguais para todas as crianças, vamos dizer, 150 crianças em uma escola, e a partir daí, com o uso diário, tanto na escola, como em casa, né, como na cidade, e em toda a rotina diária da criança, né? Elas vão ter cada uma sua rotina diferente, seus hábitos, né? Uma alimentação diferente, uma prática de exercícios, de atividades diferentes, né? E aí o sistema vai aprendendo com esses dados, vai recebendo também dados
dos pais, dos educadores, do profissional de saúde que acompanha, e ele vai gerando um plano específico para essa criança. Ela sente como que o sistema está interagindo com ela. E claro, também existe a parte de grupo, missões para vários grupos lá de criança, para que uma parte social também seja desenvolvida. E professor, nesse contato com outras instituições, claro que o NUTS vai avançando em outras coisas. Vocês têm notado que em outros locais o rumo de algumas pesquisas, como é que o pessoal está trabalhando em outras universidades? Isso. Somente, por exemplo, desse consórcio específico já foi possível gerar outras iniciativas, outros projetos que esperamos que estejam iniciando esse ano. Um exemplo é com o BNDES, um outro edital que houve de pilotos de internet das coisas, e isso era em várias áreas, agronegócios, cidades inteligentes, etc. A gente tem um projeto que ele está na fase final de aprovação, esperamos que seja aprovado, com esses parceiros que eu citei do lado brasileiro. Foi um edital totalmente brasileiro, não é? E pretendemos avançar ainda mais. Nesse caso já são cenários diferentes, já são com pacientes diagnosticados para alguns planos de saúde da região do Nordeste, né? Que são parceiros e vão ser usuários da solução. Mas como você falou, Gustavo, isso segue avançando, sim, né? Temos diversas parcerias com vários institutos, né? Inclusive alguns na Europa que não estão nesse consórcio, em outros países, como a Alemanha, Finlândia, e sempre girando em torno dessa temática, buscando novas oportunidades. Você comentou, por exemplo, a FAP, né? Ela é nossa parceira, e a indústria de aceleradores lineares, que é a Varian, né? Nós executamos um projeto com eles esse ano também de transferência de tecnologia em aceleradores lineares, inclusive com treinamentos na matriz, nos Estados Unidos, numa fábrica que eles estão montando aqui no Brasil, em Jundiaí. Então essas parcerias elas vão fomentando, né? Através de um projeto que dá certo, né? Outras oportunidades vão surgindo, né? Temos parcerias locais também, né? Com a UFCG, com a UFPB. Ô professor, nessa inter-relação com outras instituições que desenvolvem pesquisas, o que é que acontece na prática? É um compartilhamento de informações ou existe também uma concorrência? Esse é um ponto bem interessante, né? A questão da propriedade intelectual, ela é bastante batida, né, nos projetos. Existe a parte pública, existe a parte privada, e dentro desses projetos às vezes há essas negociações, né, e às vezes até inclusive situações que você esperava ter mais acesso às informações. Isso é totalmente natural. Algumas dessas instituições elas são privadas, né, elas possuem recursos limitados, né, visam lucro, né? Isso é natural. E elas têm sim interesse no que elas desenvolvem, que tem uma certa propriedade. Cada projeto tem regra específica, acordos são assinados, né? No nosso caso, por exemplo, instituição pública, a gente já tem um pouco mais a cultura de trabalhar com software livre, de publicar o que fazemos, né? Temos essa liberdade, né? Mas respeitamos as instituições que têm esses níveis mais altos de confidencialidade, e aí isso é ajustado caso a caso em cada projeto, né? Acordos são assinados. Professor, recentemente a Câmara Municipal de Campina Grande aprovou um projeto de lei que institui a política pública de ciência, tecnologia e inovação aqui em Campina Grande. Dentro dessa política pública existe a disposição para a criação de um fundo municipal de incentivo à ciência, pesquisa e inovação aqui em Campina Grande, que seria voltado sobretudo para a chamada pesquisa aplicada, né? E a intenção seria inclusive levantar demandas da própria cidade, do próprio município, e de que forma essas pesquisas poderiam responder a estas demandas. O senhor atua dentro do departamento de computação, o senhor atua no NUTS. Como é que o senhor enxerga a possibilidade da tecnologia, inclusive das pesquisas que são desenvolvidas aqui na nossa cidade, responderem a demandas bem locais? Muitas vezes demandas até que parecem muito singelas, mas que acabam carecendo de uma resposta mais efetiva. Isso me parece ser uma iniciativa muito louvável, né? Campina historicamente é conhecida como uma cidade de tecnologia, sabemos de vários projetos
que rodam. Inclusive, nesse escopo desse edital do projeto Eucariote, temos um projeto também da UFCG, rodando com outros parceiros na Europa, em outra linha de pesquisa, que inclusive não é em saúde, é em computação em nuvem, que também é uma temática bem interessante no momento, né? Mas é louvável essa iniciativa de trazer isso mais para a sociedade, né? A gente percebe várias demandas, né? E eu acho que está tendo uma mudança de mentalidade como um todo na pesquisa, né? Onde a sociedade precisa se beneficiar daquilo diretamente. Sobre a iniciativa da prefeitura em si, a gente no NUTS tem um corpo diretor, né, constituído por professores que fundaram o núcleo, né, e eles estão à frente, inclusive, se me recordo, foram convidados para algumas interações. Participaram das discussões. Isso, das discussões, né. Então eles poderiam responder melhor de como isso deve avançar. Porque, professor, um ponto interessante também dentro da lei, o professor Leonardo estava lá participando de algumas dessas audiências e discussões, a proposição também da criação de um conselho. O senhor acredita, dentro disso que a gente estava falando, tanto do compartilhamento de informações quanto de parcerias, que a formação de um conselho que envolva, por exemplo, instituições como o NUTS, universidades públicas e privadas do nosso município, é importante para fortalecer, inclusive, o desenvolvimento dessa potencialidade aqui do nosso município? Com certeza, né? Temos instituições que são de referência, né? Eu estou atualmente na UEPB, vim da UFCG, fiz toda a minha formação em computação na UFCG, conheço várias referências lá. Temos também o IFPB, o Instituto Federal, temos a Facisa, né? Temos a Nassau e inclusive eu fui funcionário da Facisa durante muito tempo. Atualmente temos parceria com a Nassau, né? Com a Faculdade Maurício Nassau. Então estou citando algumas, peço desculpas por algumas que eu não cito no momento, né? Mas sabemos sim que há vários potenciais, né? Inclusive estruturas bem mais consolidadas. Às vezes o NUTS é muito novo. Temos laboratórios que estão aí há décadas, né? E já produziram diversos resultados, né? Com certeza é louvável a ideia de termos a prefeitura ou órgãos governamentais locais agindo como fomentadores, né? Para essa aproximação com a sociedade. Qual as perspectivas que a gente pode ter para o futuro do papel das tecnologias no tratamento da saúde das pessoas? Olha, existe um termo hoje em dia, né, bastante utilizado, chamado Saúde 4.0, que busca reusar todo esse potencial, né? Esses projetos, eles não somente se baseiam no uso de um dispositivo em si, mas de captar todas as informações que temos no ambiente, desde a nossa temperatura, a umidade, tudo isso falando, somente nesse caso específico da obesidade, eu não sou um expert no assunto, né? Não tenho formação em saúde, não sou nutricionista, nem endocrinologista, nem outro profissional com formação nisso, né? Mas pelo que eu observo no projeto, influenciam-se e há vários projetos, outros que exploram esses potenciais também. Então, questões ambientais, questão de uso dos aparelhos, né? Então, questões até muitas vezes de iluminação, de qualidade do sono, certo? Tudo isso pode sim trazer informações para que a saúde seja mais personalizada, né? O cuidado esteja ali mais próximo, né? A carga de trabalho de profissionais sobrecarregados, né, ela possa ser melhor distribuída para que o que realmente interessa, esses profissionais possam contribuir, né, e atender mais gente e aproximar-se mais deles, né. Então existe sim na literatura, falando principalmente pelo olhar da tecnologia, que é o nosso caso, existem sim muitas possibilidades de integração das tecnologias com a saúde. Está somente começando, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem o desafio do SUS, né? Que é o maior sistema público gratuito, né? Que visa cobrir toda a população brasileira, né? E sem dúvida hoje saúde é custo, né? E custo pode ser reduzido com a tecnologia. Então esses são desafios, né, vindouros. Professor, o NUTS fez parcerias e faz parcerias
com órgãos públicos. A gente já tratou aqui há algum tempo a parceria com o Hospital de Trauma, né, o Laboratório 3D, a recente parceria com a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, a ESA. O senhor está falando em parcerias com a universidade. Apesar de fazer parte da UEPB, o NUTES também pode fazer parcerias com empresas privadas para desenvolver tecnologias. Uma empresa está com uma demanda que não consegue encontrar por aqui e o NUTES tem essa tecnologia. O NUTES pode oferecer de alguma forma, com alguma contrapartida? Como é que funciona o diálogo com as empresas privadas? Sim, certamente. A nossa prioridade no momento, e não há como esconder isso, é atender principalmente ao setor público, né? Recebemos investimentos de órgãos tanto estaduais como locais, como federais, e a ideia é tentar atender esses desafios do SUS, mas a gente pode atender esses desafios através de parcerias com agentes privados. Nesse projeto, somente, por exemplo, do Eucariote, ele tem diversas empresas privadas envolvidas. Eu citei a Unifor, por exemplo, é uma faculdade privada, mas temos Instituto Atlântico, que é uma instituição privada de CPQD, que é o maior instituto de pesquisa da América Latina, fica em Campinas, também é privado, né? E temos várias outras demandas. Então, temos algumas acreditações que viabilizam, né? Por exemplo, a lei de informática, que a empresa pode adquirir subsídios, desconto em impostos que vão pagar, como ICMS ou outros, né? Isso viabilizar mais ainda. Ou pode se fazer, dependendo da urgência que o projeto tem, né? Do contexto de confidencialidade que vai ter sobre aquele projeto, fazer o projeto localmente. Já fizemos alguns projetos, né? Com agentes privados, e são sempre bem-vindos, né? Da mesma forma. No entanto, né, como eu menciono, hoje a principal carteira de projetos do NUTES ainda é o setor público. Professor, deixa eu lhe colocar aqui, fazer um questionamento, digamos assim, de um tema que é um pouco mais controverso, digamos assim, que envolve inclusive a bioética. Fala-se muito, e aí no tempo que a gente vive de um excesso de informação e de muito fake news, muito exagero nessas informações, que as pesquisas estão avançando a um ponto que será, se já não é, num tempo muito curto, possível ao ser humano fazer um controle genético tão acurado a ponto de os pais, por exemplo, poderem escolher a cor dos olhos do filho, a aparência do filho, as condições físicas daquela criança. Eu lhe pergunto, o que há de real em torno de tudo isso e se as questões éticas que envolvem esse desenvolvimento das pesquisas é algo que perpassa a discussão de trabalhos que são desenvolvidos, como por exemplo o do NUTES. Sim, esse é um dos principais temas, estão presentes em quase todos os projetos. Temos muitos resultados que escutamos diariamente, né? Tanto no campo real como no campo da ficção, mas que sabemos que vão estar próximos, né? Há muitos desafios nesse sentido. Nesses projetos em especial, temos procedimentos, né, que passam, por exemplo, comitês de ética, né, regulações existentes, temos diversos órgãos reguladores que acompanham, e é sempre uma missão, né, prover o máximo de satisfação à sociedade, de garantia do bem-estar dos participantes, que aquilo ali não vai interferir na sua saúde, né? Não vai expor informações, etc. Essas parcerias, elas são muito boas porque a gente consegue ver em outros locais, né, preocupações que existem que muitas vezes não chegaram ainda. Por exemplo, nesse projeto Eucariote, a gente está lidando com uma nova regulamentação que existe na União Europeia, chamada GDPR. Uma lei geral de proteção de dados, que ela é bastante rígida. Ela começou a vingar em maio do ano passado, ela não tem nenhum ano ainda, e todas as empresas estão tendo que se adaptar a esse contexto. Então, por exemplo, temos algumas restrições que são muito pesadas. Por exemplo,
dados de saúde de cidadãos europeus não podem sair do continente europeu. Isso é bastante interessante e desafiador do ponto de vista das tecnologias, já que, como eu falei, temos a maioria dessas soluções indo para a nuvem e elas podem estar hospedadas em servidores em diversos locais do mundo. Os principais servidores de nuvem, os principais fornecedores de computação em nuvem do mundo, como Amazon, Microsoft, Google, eles têm data centers, que são servidores distribuídos em todos os continentes, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. E aí essas restrições passam a existir nesses projetos, né? Esse projeto em si, eu vou falar exemplos para que fique mais claro e palpável ao cidadão e não fique muito também no campo da ficção científica, não é? Mas, por exemplo, uma criança não pode ter os seus dados expostos, aquilo pode constrangê-la, não é? E algumas escolas, por exemplo, elas vão permitir o uso de algumas tecnologias, outras não. Por exemplo, algumas escolas não permitem o uso de smartphones, né? Outras permitem. Então existe todo um trabalho aí dos caminhos da ética para cada um desses casos específicos. São vários, eu citei somente alguns, mas são vários. Possibilidades de hackers invadir, possibilidades de dar aconselhamentos errados e que modifiquem os hábitos, né? Então, se nesse campo, que são situações do dia a dia, a criança é constrangida desde que o mundo é mundo, né? Uma criança se compara com a outra desde que o mundo é mundo. Se nesse exemplo de obesidade infantil, né, existem todos esses caminhos, todas essas abordagens aí, existem documentos que são produzidos, né, justificando cada uma das decisões, cada uma das questões de segurança, de cibersegurança, né, de que danos não vão ser causados, se privacidade vai ser garantida. Nesses outros campos aí, mais nessas outras áreas aí, como por exemplo genética, modificação, tudo tal, existe sim, né, muitas preocupações, muito mais rigidez, né, muito mais debates, né, muitas coisas proibidas, né, muitas regulações diferentes em diversos países, né, então são muitas possibilidades. Mas respondendo à tua pergunta original, Lenildo, sim, existe essa preocupação em cada projeto, deve existir. Qualquer pesquisa que lide com seres humanos, ela deve passar por um comitê de ética e outras fases mais. Professor, um projeto como esse que a gente está tratando aqui, inclusive, da solução inteligente para tratamento da obesidade infantil, ele acaba, em algumas das suas ações, tendo um certo impacto sobre o comportamento destas crianças. E essa questão tem a ver exatamente com esse ponto que eu lhe perguntei agora há pouco, porque nós sabemos que o uso de qualquer ferramenta, Gustavo Xavier, ele pode ter um efeito evidentemente tanto negativo quanto positivo, dependendo da forma que isso é manipulado. E aí, por exemplo, nós temos aqui a tecnologia sendo utilizada para uma finalidade extremamente positiva. Mas nós temos, por exemplo, a utilização das novas tecnologias para finalidades terríveis, como, por exemplo, um grande exemplo que nós tivemos recentemente foi a história do jogo da baleia azul, por exemplo, que interfere no comportamento daquelas crianças e adolescentes, levando até situações daquela criança tirar sua vida, o adolescente cometer um suicídio. E aí eu sei que é uma questão muito complexa para uma pergunta e uma resposta, mas inevitavelmente acaba entrando em cena. Essa preocupação que nós estamos discutindo, ética, ela também se emprega nos limites em que a tecnologia pode ser utilizada para interferir no comportamento do indivíduo? Isso, com certeza. Esse exemplo que você falou da baleia azul, inclusive, ele teve um certo impacto, né, na definição desse projeto do eucariote. Porque se você analisar como a criança ela é guiada, existe em um dos joguinhos dos vários aplicativos sendo gerados, existe um mentor lá, né, que ele passa missões, né, e a criança traz aquele resultado e ela é avaliada, ela é aconselhada, né. Então, assim, esse projeto ele parte do princípio de tentar utilizar todo o potencial da tecnologia, inclusive, como você falou, as coisas que poderiam estar trazendo mal, né, mas tentar transformar em coisas boas, né, e avaliar o impacto disso, e avaliar o potencial da mudança de comportamento com relação àquilo. Vários dados vão ser gerados a esse projeto, inclusive o grau de fidelidade que as crianças têm a esse tipo de sistema, né, já que
pelo pouco que eu me recordo, um jogo como a Baleia Azul, ele tinha uma inteligência artificial por trás, um sistema de recomendação, de aconselhamento, que ele ia tratando caso a caso, talvez em versões mais sofisticadas aí dessa questão de certo, no final era um bot, né, ou alguma coisa desse estilo. Então essa é a ideia, sim, e sobre todos os passos que a ética, né, exige no uso das tecnologias na saúde, né, avaliar o potencial que esse tipo de solução tem e desvendar caminhos que possam trazer mais benefícios, né? Já que muitos pais hoje em dia e muitas pessoas que tomam conta de crianças, eles muitas vezes atribuem apenas funções negativas a essas tecnologias. Às vezes fica difícil até você vislumbrar um ganho que alguma criança que você tem em mente hoje está tendo com a tecnologia. Além da parte cognitiva, sabemos que um jogo está lá ensinando, a criança está desenvolvendo algumas faculdades, mas tirando isso, muitas vezes fica difícil você mencionar os benefícios que está trazendo. Então a ideia desse projeto, ele tem vários critérios de sucesso, né? Várias métricas que vão avaliar exatamente essa mudança de hábito e os benefícios, né? Esperamos que em 2019 e 2020 consigamos estar contando essa história, não é, de como essa mudança ocorreu, né? Professor Paulo, eu tinha mais uma meia dúzia de perguntas para lhe fazer ainda nessa esteira dessa discussão, mas infelizmente a gente já estourou o tempo completamente. Vou pedir qualquer dia desse aqui para o Léo, para a gente reunir o professor Paulo e pessoas que atuam no NUTS, para a gente aprofundar essa discussão aqui num debate, viu, Léo? Que aí a gente faz de 6 às 8. Tem muita coisa interessante para a gente abordar nessa discussão sobre a contribuição, a influência da tecnologia sobre o comportamento das pessoas. É algo bastante interessante. Quero lhe agradecer pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Leonildo. Obrigado, Gustavo. E uma boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Conversamos, portanto, com o professor Paulo Barbosa, do Departamento de Computação da UEPB e também do NUTS. Agora são 12h39. Jornal do Meio Dia.